Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, uma satisfação aqui estar representando a Receita Municipal. Senhoras e senhores, agora é 12:09. O terceiro dia, eu sou o último palestrante, então eu prometo fazer todo o possível para fazer isso aqui passar da forma mais breve possível e passar as informações aí só extremamente necessárias, até porque, assim, falar depois dos dois colegas aqui da Receita Federal e da Receita Estadual facilita um pouco minha vida, porque muitas coisas já foram citadas por eles em relação a obrigações acessórias. E outra consideração a fazer também, eu já dou aula há aproximadamente 10 anos e provavelmente esse é o público mais qualificado para quem eu vou falar. Então, muita coisa também eu não preciso detalhar, porque os senhores certamente já têm conhecimento disso. Só que, de início aqui, a minha apresentação eu já vou passar, porque já foi apresentado, não interessa muito. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é que a gente tem usado muito as redes sociais, que estão ali no canto, ali, para passar informações para os contribuintes. Então, uma característica dos municípios é que a gente interage muito com toda a população de Porto Alegre em função do IPTU, né? Então, a gente usa bastante aquilo ali. Nós temos um WhatsApp ali que não é meu, tá? Aquele número ali, ele é o corporativo da prefeitura, então a gente tem um canal de comunicação também com os contribuintes. Então, sempre que necessário, a gente acaba também interagindo dessa forma. Em relação a tributos municipais, tá? De impostos, a gente está falando basicamente do Imposto sobre Serviços, do IPTU, que é do conhecimento de todos também, e do ITBI, que é o Imposto de Transmissão. Diferença entre Estado e município é que no município é intervivos, ou seja, o que a gente paga lá quando a gente compra um imóvel, comercializa um imóvel, e no Estado é a causa-mortes e doação, né? Não preciso detalhar aqui os tributos, né? A gente também, no município de Porto Alegre, entre as taxas, a nossa taxa de coleta de lixo, que é usada justamente para custear o serviço de coleta de lixo, ela é expressiva também em termos financeiros, e contribuição de melhoria, muito poucos são os municípios que conseguiram implantar com êxito esse tipo de tributo. Então, basicamente, eu vou falar rapidamente com os senhores sobre ISS, IPTU e ITBI. Essa questão aqui, eu acho que ela é importante, assim, em termos de contextualização dos municípios, né? Eu peguei a parte, acho que do meio, do fim da palestra do Iágaro e não combinamos isso, mas eu vou falar basicamente o que ele falou. É uma infinidade de municípios no Brasil e a realidade desses municípios ela é muito distinta. A gente não consegue primeiro reunir os municípios para conversar e determinar padrões de procedimentos. Nós temos uma associação que são das capitais, e aí com essa sim a gente interage, e existe uma dificuldade dessa associação da Abrasf, que representa as capitais, conversar com outras associações que representam municípios menores, porque sempre há uma discussão de que as capitais estão querendo ser privilegiadas. Os municípios menores muitas vezes não têm condição nenhuma de fiscalizar absolutamente nada. Então, vocês imaginem o seguinte, se para as administrações tributárias é complicado, como é que fica para os contribuintes? O Iágaro comentou, o IBS, né, que foi citado na tua palestra, tem hotéis em mais de 200 municípios, ou seja, ele tem que conhecer 200 legislações de ISS. Porque, tudo bem, a norma geral é uma, mas tem especificidades em cada um dos municípios. Tem especificidades em relação ao IPTU, tem especificidades em relação ao ITBI. Então, é um cenário complexo. Se nós pegar ali só Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, é uma quantidade absurda de municípios e, muitas vezes, muitos municípios não têm condições de fiscalizar e sequer têm administração tributária. Passando um pouquinho a realidade de Porto Alegre, tá? E aí os nossos números, só para a gente entender, e essas bolinhas aqui, elas estão de diferentes tamanhos, porque elas representam a receita, tá? Então, assim, a nossa principal receita é do ISS. Porto Alegre é uma capital que tem bastante operação de serviço. No meio do caminho ali fica o IPTU e de menor importância é o ITBI.
Uma característica aqui em Porto Alegre também é que a gente tem uma recuperação da dívida ativa bastante forte. Tá? No ano de 2018, a gente conseguiu um retorno de 10,7% do nosso estoque. Só para passar para os senhores também, entre as capitais, a que está em segundo lugar é Belém, e Belém tem uma recuperação de 4% do estoque. Então, Porto Alegre, o resultado de Porto Alegre é mais do que o dobro da segunda colocada. A maioria das capitais, que são os índices que a gente troca mais informação, tem índices entre 1% e 2%. Então, realmente, em relação à dívida ativa, a gente tem um trabalho aí diferenciado. Muitas capitais têm nos procurado para conhecer o trabalho que é feito em Porto Alegre, tentar replicar nos municípios. Muitos municípios do interior nos procuram também nesse sentido, só que aí as dificuldades são enormes. Quando a gente fala o que a gente faz, parece que nós estamos falando e eles estão olhando com uma cara de, olha, como que eu vou fazer isso lá no meu município? Mas, enfim, essa é a realidade de Porto Alegre, aquelas bolinhas daquele tamanho. Tá? Aquelas bolinhas ali em cima é a média dos municípios. Os municípios, normalmente, a maior receita deles é o IPTU, em termos de tributos municipais, o ISS e ITBI muito pouco em municípios menores, porque tem poucas transações dentro do município. Dívida ativa, só passando rapidamente antes de entrar nas obrigações acessórias. Tá? Porto Alegre, tá? Nossa realidade aqui, a gente tem hoje 2,1 bilhões em dívida. E aí, quando a gente fala em números aqui, eu estou entre a Receita Federal e a Receita Estadual, eu sou o pobre aqui, tá? Então, assim, 2,1 bilhões para Porto Alegre é muita coisa. Para a Receita não é, para o Estado, de repente, também não. Mas 2,1 bilhões em Porto Alegre daria para fazer bastante coisa. 1,6 está em execução fiscal, tá? O resto está em cobrança administrativa, que é onde a gente tem conseguido ter maior êxito. Os dados que a gente tem hoje são de 3.998 municípios, tá? Para vocês verem como é difícil até conseguir dados de municípios muito pequenos, porque muitos municípios não sabem ou não têm dívida ativa, não tá adequadamente contabilizado. Se entrar lá no Tesouro Nacional e buscar a dívida desses municípios, esses 3.998 municípios que se conseguiu têm uma dívida ativa de 400,2 bilhões. Na nossa experiência, assim, conversando com outras capitais, eu participei da Abraço, dessa associação, durante 6 anos, e aí acaba conhecendo muita gente e tal. E a gente tem o costume, na Abraço, de trocar muita informação, experiência, até porque a gente não está concorrendo com outros entes, então, aquela história, a gente pode copiar as boas práticas um do outro, que acaba sendo salutar para todos. Percebe-se que existe uma grande preocupação com o lançamento do tributo e não com a arrecadação. Tá? Em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei como auditor, isso foi em 2001, eu fui recebido da seguinte forma: Rodrigo, tu vai trabalhar no ISS, se tu lançar 100 mil por mês, está adequado, tu está fazendo o que a gente espera de ti. Na época eu achei, tá bom, é isso que eu vou fazer, né? Estou entrando, conheço muita coisa. Hoje a gente já conseguiu mudar a cultura, e isso leva tempo para ser mudado. O nosso ISS hoje trabalha muito mais focado com a arrecadação em si do que com o lançamento. Obviamente que essa mudança de cultura levou um tempo para a gente conseguir estabilizar isso, mas hoje, assim, dificilmente a gente sai lançando tributo sem ter tentado com o contribuinte que esse tributo seja recolhido espontaneamente. Para vocês terem uma ideia, assim, em relação a essa questão da dívida ativa, tá? A gente tem feito o possível para tirar os empecilhos do caminho. Hoje as pessoas elas nos contatam pelo WhatsApp, que é o mesmo número que estava lá na frente, e a gente encaminha toda a negociação por WhatsApp, encaminha a guia de recolhimento por WhatsApp. Se ele quiser parcelar, vai o termo pelo WhatsApp. Então, assim, se faz o possível para se regularizar, e acho que isso é uma das questões que faz a gente ter um bom retorno. Esse número aí, se quiserem divulgar para os parentes e tal que estão devendo, fiquem à vontade, a gente está lá. E aí não é robô, tá? Tem alguns números que são robôs. Nós temos pessoas efetivamente atendendo e tratando caso a caso. Essa parte aqui eu vou pular, que é basicamente o que os colegas aqui já colocaram, né? Da questão das obrigações acessórias. O que a gente tem
tomado como diretriz em Porto Alegre é o seguinte: para se estabelecer uma obrigação acessória, a gente pensa bastante, porque vocês já ouviram a Receita Federal, Estadual, agora estão ouvindo uma parte da municipal, digo uma parte porque muda muito de município para o outro. Nós sabemos da complexidade desse sistema tributário, né? Então, esses números aqui foram tirados da internet, tá? Então, assim, sujeito a críticas, mas, enfim, a gente sabe que o custo do sistema tributário é um problema bastante grande no Brasil. Então, estabelecer uma obrigação acessória, a gente só estabelece a obrigação acessória quando a gente realmente acha que aquilo ali é imprescindível, que a gente não consegue a informação de outra forma. Então, basicamente, passando rapidamente aqui, ISS, IPTU e TBI, e aí, como eu vou falar das obrigações acessórias, e varia muito de município para outro município, é importante você ter a ideia do tamanho daquelas bolinhas das receitas ali embaixo, tá? Obviamente, nosso principal tributo é o ISS, nós temos mais obrigações acessórias para o ISS, até porque é mais complexo de fiscalizar. Temos obrigações também para o IPTU e para o ITBI, tem uma espécie só de obrigação acessória, porque é uma receita menor e é um tributo que também é mais fácil de ser fiscalizado. Começar pelo ITBI, que é o mais fácil. A nossa legislação está ali, se precisarem acessar, está disponível no nosso site. Também tem um outro site lá que é Leis Municipais, que também tem toda a legislação de quase todos os municípios, sempre atualizada, também é bastante interessante. Mas qual é a ideia no ITBI? Tá? Para a gente estabelecer uma obrigação acessória, a gente sempre tem que pensar o seguinte: qual é a principal obrigação da administração tributária em relação ao ITBI? Se a gente garantir que todas as transmissões intervivos sejam adequadamente tributadas, nós resolvemos o problema do ITBI. E é com base nisso que a gente estabeleceu a única obrigação acessória. Como é que a gente fez para garantir que todas as transmissões sejam adequadamente tributadas? Botamos uma obrigação para quem faz a transmissão, com base lá no artigo 134 do CTN. Então, assim, para o ITBI, a única obrigação acessória existente no município de Porto Alegre é para os tabeliões, escrivães e oficiais de registro de imóveis. O que eles têm que fazer? Eles têm que verificar no momento da transmissão se o tributo foi pago. E, conforme está disposto na nossa legislação, além disso, tem que fazer constar no ato lá o valor do imposto e o valor da estimativa fiscal. Adicionalmente a isso, tem uma declaração que é muito semelhante à da Receita Federal, que é baseada na DOI da Receita Federal, que também acho eu que está com os dias contados. Ela só agrega um pouco mais de informação. Isso aí, até na época que se estabeleceu essa informação, se fez uma negociação com os tabelionatos, o mesmo arquivo que era mandado para a Receita Federal, só se inclui mais 2 colunas que nos interessam para identificar o imóvel no nosso cadastro do IPTU, e eles encaminham basicamente a mesma declaração que é encaminhada para a Receita Federal para o município de Porto Alegre. E ITBI é isso, não precisa mais muito além disso. Desde que eu estou na prefeitura, em 2001, a gente teve um caso só que foi constatada fraude, e aí foram tomadas providências. Então, assim, ITBI é um tributo que, pela natureza dele, pelos agentes envolvidos, a gente consegue fiscalizar de forma bastante simples, então não tem por que ficar inventando obrigação acessória. Em relação ao IPTU, e ali não está errado, tá? A nossa lei é de 73 mesmo. E por que a nossa lei é de 73? Acho que os senhores devem ter acompanhado, há uma discussão bastante grande agora em Porto Alegre em relação à atualização da planta de valores. A planta de valores ela não é atualizada em Porto Alegre, não porque a administração tributária não queria. Na verdade, a gente mandou para a Câmara de Vereadores diversas vezes o projeto, só que não foi aprovado. E a lei do IPTU ela é de 73 justamente por isso, porque a gente não tem muito controle sobre a nossa Câmara de Vereadores. Então, o receio que se tem é, bom, faz uma lei mais moderna, chega na Câmara, a Câmara altera a lei e a gente acaba perdendo uma receita que para nós é significativa. O que se faz desde 1973 é alterações pontuais, e as alterações pontuais ocorrem quase todos os anos. Diria que todos os anos, tá? Pode ser que algum ano não se tenha feito alguma alteração, mas quase todos os anos.
mas a lei acaba virando uma colcha de retalhos, né? E muitas vezes as coisas acabam perdendo sentido. Isso é um projeto que está na nossa mesa lá, fazer uma nova legislação, mas a gente precisa minimamente um acordo lá para que na Câmara de Vereadores isso não seja muito alterado e ponha em risco as finanças do município. De forma análoga aqui para o IPTU, o que a gente precisa garantir? Que todos os imóveis situados na zona urbana do município sejam tributados corretamente. Aqui a coisa já não é tão simples quanto era no ITBI. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter um cadastro de qualidade. Em Porto Alegre, para os senhores terem uma ideia, a gente tem 800 mil imóveis. E o cadastro de Porto Alegre, em regra, ele é bom. Só que significa o seguinte, como eu tenho 800 mil imóveis, se eu tiver com 99% das minhas informações corretas, eu tenho 8 mil imóveis com as informações erradas ou desatualizadas. Então, os números acabam sendo muito grandes. E eu vou contar para os senhores, a gente não tem 99% das informações corretas. Eu acho que a nossa estimativa é que o nosso cadastro seja de 92% a 95% correto. Significa que se nós tiver 5% de problemas, nós estamos falando aí de aproximadamente 40 mil imóveis com informações cadastrais a serem atualizadas. Além disso, a gente precisa conhecer o sujeito passivo correto, que é uma outra dificuldade, e aí a gente tem buscado essas informações, umas maluquices no Brasil, né? A gente deveria, imagino eu, nós deveríamos ter acesso aos registros de imóveis de forma gratuita, enfim, porque é interesse, mas não é, então a gente paga também por cada matrícula de imóvel que a gente busca, a gente tem limitações orçamentárias para isso. Não, nós pagamos, a Prefeitura de Porto Alegre paga, e as prefeituras pagam no geral. Então, a gente acha que isso vai evoluir, mas enfim, hoje isso ainda tem um custo para nós, além do fato de que alguns registros de imóveis ainda estão tecnologicamente bastante atrasados, então é uma dificuldade de conseguir essas informações rapidamente. Além disso, também é importante que a gente tenha uma base de cálculo atualizada, né? No caso de Porto Alegre, essa planta está desatualizada desde 1991. Esse ano foi aprovada a lei pela Câmara. No momento, os vetos do prefeito estão sendo apreciados. A gente está até preocupado, porque nós já estamos no final de outubro e esse lançamento de IPTU sai no mês de dezembro, então a gente está com prazo já bastante apertado. E outra coisa que é importante é o mapeamento completo da zona urbana. A gente, em 2010, fez o último voo sobre Porto Alegre, fazendo esse mapeamento. E aí, além das fotos, também tinha um laser que media a altura dos imóveis, para a gente conseguir pegar residências que têm mais de um andar e prédios, enfim. Está previsto um novo mapeamento para o ano que vem, ou seja, passaremos de novo o avião sobre Porto Alegre, tirando essas fotos e com esse laser, porque a cidade de 2010 para 2019 já mudou substancialmente. Para vocês terem uma ideia, a Arena do Grêmio não existia em 2010. Para nós, lá ela é um terreno ainda, embora a gente saiba que ela está lá. Então, IPTU, regra geral, tá? As obrigações acessórias são para o proprietário do imóvel. Quais são as obrigações? Primeiro, inscrever o imóvel na Secretaria Municipal da Fazenda, ou seja, o imóvel não existia, passa a existir, construir uma casa, construir o prédio, tem essa obrigação. Essa obrigação nem é feita na fazenda, na verdade é mais na parte que cuida de urbanismo da cidade, e o pessoal do urbanismo acaba nos encaminhando a informação do projeto, enfim. Comunicar qualquer alteração que tenha ocorrido no imóvel dentro de 60 dias, e aí normalmente nós estamos falando basicamente aqui em área, né, aumento de área ou redução de área, às vezes englobamento de duas áreas em uma única matrícula, ou desdobramento de uma matrícula em N matrículas, quando é o caso de novos loteamentos, enfim. Tem apenas uma exceção, tá, que a gente colocou na legislação para o transmitente, que o transmitente do imóvel também tem a obrigação de informar a venda para o município de Porto Alegre. A ideia aqui era botar a mesma obrigação para as duas pontas, para a gente conseguir permanentemente atualizar cadastro. E também para a gente poder cobrar de quem não paga o IPTU, porque aqui nós, como hoje, na cobrança da dívida, a gente acaba negativando devedores e protestando devedores, a gente tem que ter essa questão estabelecida em lei, porque senão pode ensejar em responsabilização, enfim.
Tem uma multa por descumprimento dessa obrigação acessória no IPTU, tá? Que ela é de 1 UFM por metro quadrado. Uma UFM hoje é R$ 4,00 aproximadamente. Se for abaixo de 20 UFMs, a gente lança as 20 UFMs, mas a multa aqui, obviamente, ela não é arrecadatória, ela é muito mais para ter um efeito didático, para as pessoas cumprirem a obrigação, porque ninguém vai ficar rico arrecadando R$ 4,00 por metro quadrado. Então, o objetivo aqui é justamente só ter uma penalidade para que as pessoas cumpram com a obrigação. No ISS, tá, que, como o Jonas colocou, seria o nosso bicho-papão aqui, que é o tributo de maior representatividade, mais complexo para nós também. Tá? Tese, o que nós precisaríamos para fiscalizar o ISS é isso aí, é garantir que todas as operações de prestação de serviço sejam tributadas corretamente, sem desprezar o local do estabelecimento prestador. E o local do estabelecimento prestador é uma das principais discussões no ISS. O ISS, em regra, é devido no local do estabelecimento prestador. Tem uma exceção no artigo 3º ali da Lei 116, que são serviços que o ISS é devido no local da prestação e não na sede do estabelecimento. Então, basicamente, o desafio no ISS é esse. Como garantir? E aí ele começa a se assemelhar mais ao ICMS e aos tributos federais. Ele já é muito mais complexo da gente fiscalizar. Por consequência, a gente tem uma maior quantidade de obrigações acessórias no ISS. Eu quebrei aqui a legislação em três diferentes núcleos aqui. Uma é a legislação geral, que é a mesma lei do IPTU, aquela de 73. Nós temos uma lei de substituição tributária, que também estabelece algumas obrigações acessórias, e nós temos a nota fiscal de serviço eletrônico, que os dois aqui já citaram, que também é uma obrigação acessória, a emissão da própria nota. Quebrei aqui em 3 blocos também, para passar rapidamente e ficar mais o registro aí para os senhores. O primeiro bloco de obrigações, de forma também bastante semelhante ao que o Jonas colocou, seria a inscrição no nosso cadastro fiscal e informar para o município de Porto Alegre qualquer alteração de cadastro. E nós estamos falando basicamente do cadastro da empresa, que serviços ela presta, a composição societária. E essas obrigações, embora na lei municipal, hoje elas são dispensadas, porque existe um convênio com a junta comercial. Então, a gente recebe essa informação em meio eletrônico, não é mais necessário que o contribuinte nos procure, nos entregue a informação. Os substitutos tributários, tá? Embora não prestadores de serviços, eles também são obrigados a se inscrever na Secretaria da Fazenda. Além dessas obrigações cadastrais, nós temos obrigações relacionadas à escrituração e documentação fiscal, que são obrigações pro prestador de serviço, que são basicamente 2 obrigações. Uma é emitir a nota para todas as operações. A segunda é fazer uma declaração mensal, semelhante também à do ICMS. Com base nessa declaração mensal é que o contribuinte acaba apurando o quanto ele tem para pagar e recolhendo o tributo. E para os tomadores de serviço, exigir a emissão da nota fiscal, seria a obrigação, e para a pessoa jurídica, no caso, fazer também a declaração de tomador de serviço. Isso aqui também, acredito eu, que é uma declaração que também tem os dias contados, porque com a nota fiscal eletrônica a gente já tem essas 2 pontas. Quando se criou essas declarações, o objetivo era cruzar a informação do prestador com o tomador e ver se existia alguma divergência. Hoje, como tudo é eletrônico, a gente já tem essa informação das 2 pontas. Não acredito eu que essa declaração vai deixar de existir num curto espaço de tempo. Esse aqui é o nosso site ali da declaração. O contribuinte se cadastra no site, gera as informações por ali também. Ela é obrigatória para todos os prestadores e substitutos. Ali aos prazos, enfim, o interessante é que ele faz a declaração e a própria declaração já emite a guia para ele do quanto ele tem para pagar. Essa declaração aqui, ela já funciona há um bom tempo no município de Porto Alegre, mas
está perdendo o sentido em função dessa troca de informações entre os fiscos, em função do repositório nacional, em função da própria nota fiscal de serviço eletrônica. Essa é a nota de Porto Alegre. Quem mora em Porto Alegre já deve ter visto esse cartaz em alguns estabelecimentos prestadores de serviço, apelidada de nota legal, também tem um site ali. O contribuinte se cadastra no site ele pode fazer a emissão das notas fiscais. E aqui, de novo, e aproveitando um pouco o que foi falado na palestra anterior do Iago. O município de Porto Alegre tem uma nota eletrônica, o município de Canoas tem outra nota eletrônica, de Novo Hamburgo tem outra nota eletrônica, é uma bagunça sem precedentes. Então, assim, a padronização em termos nacional, acredito eu que vai facilitar a vida de muitos. E por que alguns municípios têm e outros não têm? Por capacidade também. Porto Alegre tem recursos, né, para desenvolver a sua nota. Tem municípios no Rio Grande do Sul que não têm a mínima condição de arcar com esse custo. Possibilidade de se cadastrar também nesse site para os tomadores de serviço e participar de sorteios de prêmios, enfim. O objetivo aqui é fazer com que as pessoas peçam a nota de serviço, né? E nós temos uma instrução que também autoriza as empresas que tirem nota conjugada com o ICMS, e aí, obviamente, tirando a nota conjugada com o ICMS, ela não precisaria tirar a nossa nota de serviço, porque nós temos também um convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado e a gente recebe essas informações do Estado. E para finalizar, prometi que não ia demorar, demorei um pouquinho, mas enfim, está no fim. Obrigações acessórias específicas, tá? Nós temos um cadastro de prestadores de outros municípios. E por que esse cadastro foi criado? Porque muitas vezes as empresas estão sediadas faticamente em Porto Alegre, mas formalmente elas nos dizem, não, a minha sede não é aqui, a minha sede é em Glorinha, por exemplo, que era um município que a gente visitou muito. E aí ele não recolhia o ISS nem em Glorinha, porque o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, e não recolhia em Porto Alegre, porque ele estava, teoricamente, em Glorinha. Então, a gente criou esse cadastro. Então, assim, desde que a empresa comprove que efetivamente está em outro município, tudo bem, o ISS é devido naquele município e não em Porto Alegre. Como é que ela faz isso? Ela tem que nos mandar fotos do estabelecimento, tem que nos mandar a conta de luz, tem que nos mandar a conta de água, e a gente verifica que efetivamente existe uma sede no outro município. Eu, na época que eu fiscalizava o ISS, fui para Glorinha e para outros municípios. Em alguns casos eu chegava no endereço, era um terreno que tinha uma árvore e uma vaca caminhando. Ali estava sediada a empresa que faturava milhões todos os meses. Nós tirávamos foto, obviamente, fazia autuação e acabava conseguindo caracterizar que a empresa efetivamente estava em Porto Alegre. Administradoras de cartão de crédito é a mesma obrigação que elas têm com a Receita Federal e com a Receita Estadual de nos passar essas informações. Da mesma forma também, quando ela passa para a Receita Estadual, a gente busca a informação com a Receita Estadual, então ela não precisa mandar também para o município. Transporte motorizado privado, no caso aqui estamos falando dos aplicativos, né? Eles têm que nos informar os valores recebidos para a gente poder tributar. Simples Nacional, aí a obrigação não é do município, mas enfim, hoje nós temos um contingente importante de contribuintes do ISS que estão no Simples Nacional. Da nossa receita de ISS, em torno de 18% ela vem do Simples Nacional. E, além dessas, tem umas outras obrigações bastante específicas que eu não trouxe aqui também, até para não poluir e não tomar muito tempo dos senhores, mas assim, por exemplo, uma pessoa que vem fazer um show em Porto Alegre, a organizadora do show tem que pedir autorização para o município, porque sobre a bilheteria daquele show vai incidir ISS. E assim a gente tem outros exemplos específicos para determinados tipos de serviços que não são obrigações de caráter geral, como essas que eu coloquei, que são as mais significativas aí para nós. E era isso que eu tinha para colocar. Agradeço novamente aí o convite, a oportunidade, e fico à disposição aí dos senhores para esclarecimentos. Muito obrigado.